Fala pessoas! Gente, quero começar esse vídeo aqui lendo esse trechinho de uma catequese do Papa São João Paulo II do dia 14 de novembro de 79. Diz assim: a expressão carne da minha carne adquire exatamente esse significado. Qual o significado? O corpo revela o homem. Nesta primeira expressão do homem macho, carne da minha carne, está também incluída uma referência àquilo em virtude de que esse corpo é autenticamente humano e, portanto, aquilo que determina o homem como pessoa. Você entende essa afirmação? Você entende que o nosso corpo, essa nossa parte do ser visível, pode de cara revelar quem somos, mas sobretudo o outro, o corpo do outro, tem a capacidade, a força de revelar a nossa identidade, a nossa missão. Sobretudo o homem para a mulher e a mulher para o homem. Pode parecer até um pouco abstrato, metafórico, isso aqui que eu acabei de afirmar, né? Porém, é mais concreto, é mais simples do que nós imaginamos, é mais real do que nós imaginamos. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por se inscrever aqui, caso você não esteja inscrito ainda. Obrigado por compartilhar esse conteúdo, por curtir, por comentar, por reagir de alguma forma. Isso vai impulsionar, vai fazer que essa plataforma envie para mais pessoas. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Então, a dificuldade que temos hoje em entender a nossa identidade, até de ter sentido de vida, está muito ligado com esse desprezo do corpo, um desprezo da sexualidade recebida que tantas ideologias vão pregando. E, por exemplo, a ideologia de gênero que vai convencendo tantos jovens a entenderem a sua identidade humana a partir dos seus sentimentos somente, né? Das atrações que eles sentem, o que é uma pena porque tem limitado e mantido muitos jovens parados em suas feridas afetivas e se ferindo ainda mais porque começam a ter ódio do próprio corpo, começam a querer, de alguma forma, mudar quem eles são. Mas se nós observamos as crianças, né, ali já pequenininhas, elas olham para sua mãe, olham para o seu pai e entendem a sua condição de dependente. Entendem que que é um filho deles, né, que é amado por eles. Entende que é um homem igual ao seu pai ou que é uma mulher igual à sua mãe. Simplesmente olhando para fora, olhando o corpo ali que está diante dele. É bem legal como, nessa citação que eu falei de São João Paulo II, na narrativa bíblica, Adão viveu essa experiência com Eva. Entendeu quem ele era de verdade quando ele olhou para ela, quando ele estava sozinho ali com os animais, ele olhou para si, para o seu corpo, e entendeu que ele não poderia ser ele mesmo inteiramente com nenhum daqueles seres. Mas quando ele viu aquele ser maravilhoso, que era a mulher, aí sim ele disse, né, como eu li, carne da minha carne, osso dos meus ossos. A gente pode dar até o exemplo de um personagem, o Tarzan, né? O Tarzan que não é um personagem bíblico, mas um personagem bem conhecido de todos nós e bem apropriado para a gente usar aqui nesse exemplo, nesse momento agora. Ele olhou para os macacos e, por estar sozinho, ele só imitou os macacos, né? Apanhava dos gorilas, era tido como mais fraco, como limitado, porque não tinha a força dos gorilas. Se achava estranho, deslocado, até o dia em que ele vê a Jane. E aí fica encantadíssimo com ela, ele se aproxima dela e a partir dela ele vai entendendo quem ele é, vai entendendo a sua natureza, vai entendendo que ele é uma pessoa. Então, se nós olharmos com atenção, né, o homem para a mulher com o homem, para com o homem, né, nós entendemos de cara, né, esse desejo de comunhão que nós temos. Temos um corpo, nós homens, né, um corpo mais robusto, as mulheres um corpo mais formoso, mais delicado. E pela união íntima, sexual, nós entendemos que nós homens somos aqueles que doam, e a mulher aquela que recebe, gera vida, e porta em si aquele milagre, né, da vida. Isso não é simplesmente um fato biológico, secundário, deslocado. Isso revela a profundidade da vocação do homem e da mulher. É a linguagem do corpo que é reveladora da nossa identidade, da nossa missão, do sentido da nossa vida. Porém, gente, além dessa pura dignidade humana escrita no nosso corpo, na nossa razão, na sexualidade que nós recebemos, o que ninguém pode tirar, é muito importante também a expressão da nossa corporeidade, como nós nos apresentamos, as nossas posturas, as nossas roupas, os nossos gestos, porque isso expressa os valores, aquilo que nós trazemos dentro de nós. E aí podemos falar de uma coisa que não é bem entendida, que é o pudor. São João Paulo II, ele falou que para uma boa convivência humana, sobretudo uma boa convivência entre homem e mulher, o pudor ele é assim fundamental, né? Com o pudor, a pessoa entende o seu valor e por isso se guarda de certos olhares, porque sabe também que as outras pessoas podem simplesmente olhar para ele, olhar para ela, somente para o seu corpo e não valorizar essa pessoa de verdade. Simplesmente olhar para desejar, para julgar,
olhar somente para possuir, para ter, né, para querer ter. E a forma como eu vivo o pudor é uma escolha que nós fazemos, às vezes até sem muita consciência, porque eu absorvi tanto a ideia de que eu preciso com o meu corpo agradar, seduzir, ser sexy, para ser aceito, que eu já entrei em um mecanismo que se repete continuamente. E sim, nós transmitimos ali uma mensagem pela forma como eu me apresento para as pessoas, pela forma como eu vou para o trabalho, para uma festa, a maneira como eu me exponho na praia, por exemplo. Uma vez eu vi até uma coach de roupa, né, de vestimento, para você ver como é importante isso. Ela dizia: nós passamos uma mensagem com a forma, a maneira como nós nos vestimos, como nós nos apresentamos numa entrevista de emprego, por exemplo, e ela ensina as pessoas a bem se portarem em cada ocasião. E daí nós vemos que o mundo já entendeu que é importante isso, que é imprescindível, né? Assim, a gente não pode se passar disso, né? A forma como nós nos apresentamos. Então, é muito interessante aquilo que São João Paulo II disse aqui nessa catequese. Escute com atenção. A criação do clima favorável à educação da castidade encerra estas duas componentes. Refere-se, por assim dizer, a um circuito recíproco que se estabelece entre a imagem e o ver, entre o ethos da imagem e o ethos do ver. Existe, gente, uma responsabilidade, né, que precisamos aprender da forma em que olhamos o outro, com a intenção que olhamos o outro. Já falamos muito disso aqui, mas também com a forma como nós nos apresentamos, que também deve ter uma intenção, né? Tem uma intenção. Deve sempre exaltar a nossa dignidade, sempre colaborar para que os outros nos vejam de maneira íntegra e não somente vejam aquelas partes que nós achamos bonitas e pelas partes em que nós queremos agradar, atrair, seduzir as pessoas. No entanto, gente, se um homem ou uma mulher sofre violência sexual, não existe justificativa aí. Ah, mas, enfim, ela me provocava, estava com um shortinho, mas ele com aquele corpo bonito dele estava me provocando. Aí vem a responsabilidade daquele que vê, né? Ou seja, todos nós vemos, né? Sentimos ali os corpos que estão ao nosso redor. Quem realizou violência, quem invadiu a liberdade do outro, quem invadiu o consentimento do outro, tem que pagar o preço por isso. Não existe justificativa para isso, que isso fique bem claro. O que acontece hoje, né, que com a linguagem pornográfica, essa hipersensualização em todas as produções artísticas, né, nós somos provocados o tempo todo em olhar para desejar o outro. Nós só queremos olhar para desejar, somos sim provocados a isso. Mas isso não deve nos determinar. Né? Por isso nós devemos educar as nossas paixões, educar os nossos sentidos para poder olhar adequadamente e viver adequadamente essa boa convivência. Por isso o pudor é tão importante. Por isso que depois do pecado, Adão e Eva não tinham mais aquele olhar puro sobre si nem sobre o outro e se sentiam ameaçados pelo olhar do outro, por isso produziram roupas para si. Por isso que antes de pecar, eles não tinham vergonha, né, porque tinham esse olhar íntegro sobre o outro e sabia que o outro também olhava para eles, não para desejar. E a gente percebe, né, quando o olhar do outro está ali nos objetizando, né, nos transforma em um simples objeto. Quando nós vivemos essa oferta de si, no nosso olhar, na forma como nós nos damos o nosso corpo já ali, quando nós saímos com as nossas vestimentas, nós já expressamos quem somos e fazemos o outro entender quem ele é também. Muito além simplesmente de um plano físico. Às vezes quando a gente fala de teologia do corpo, as pessoas podem achar que nós somos, que a igreja é natureba, né, naturalista, prega simplesmente o corpo físico, o biológico natural. Não. O biológico, aquilo que é externo, aquilo que é visível do nosso ser, que é o nosso corpo, expressa aquilo que é profundo, aquilo que é interior. É por isso que a forma como nós nos apresentamos, como nós vivemos o pudor, é revelador sim da nossa vida, é revelador sim de quem nós somos nesse momento, da nossa verdade atual. E o corpo do homem, o corpo da mulher, é revelador da pessoa em si, que traz aquele corpo, mas também do outro, para o outro que vê, para o outro que olha. Por isso é importantíssimo, como Tarzan, o exemplo que eu dei, olhava os macacos e vivia como os macacos. É importante também uma responsabilidade nossa, mostrar para os jovens, para as crianças, para as outras pessoas, com esse pudor, com essa sexualidade voltada para a relação, como nós devemos nos portar, né? Como nós vivemos a nossa corporeidade como homem e como mulher, né? Para ajudar, para ensinar, para formar nessa sociedade uma verdadeira sociedade, né? Uma verdadeiras relações entre as pessoas, sem o objetivo unicamente puro ali de possuir, de objetizar o outro, de utilizar o outro para o meu prazer. Precisamos colaborar com isso, né? Essa é a nossa missão quanto pessoa.
Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva. Se você ainda não curtiu esse conteúdo, curta, compartilhe com outras pessoas e até o nosso próximo vídeo aqui. Deus abençoe.